Aqui a minha convidada para a nossa conversa, porque isto é uma conversa a dois, não é só de uma entrevista, é uma conversa um bocadinho também a dois, mas também de muita curiosidade minha sobre a pessoa que tenho à minha frente, é a Cristiane. A Cristiane trabalhou comigo, não trabalhámos no mesmo departamento, nem tão pouco na mesma empresa, mas tivemos algumas ligações de trabalho e foi aí que eu conheci a Cristiane em 2013, se não estou em erro. Sim, 2013. 2013. Num processo complicado, na altura de que estávamos, numa auditoria interna, em que ela teve a dar todo o apoio e aqui a fazer a ligação entre a parte do trabalho de campo e toda a parte da GFK e portanto, da parte dos audímetros e a parte técnica. Gostei muito de a conhecer na altura, ou seja, desde cedo percebi que a pessoa em questão era uma mulher com um background muito interessante, inteligente acima de tudo. E eu gosto de mulheres inteligentes, só de pessoas inteligentes. Eu agora vou aqui fazer... Mas de facto foi isso, as características em termos profissionais não havia nada a apontar. Eu diria que ela era uma máquina. Portanto, uma máquina a resumir coisas em tudo. E gostei muito dessa faceta e de ter conhecido a Cristiane. E, portanto, e daí fazer algum sentido eu, neste momento, convidá-la para eu saber um bocadinho mais sobre esta Cristiane. Quem é a Cristiane? Obrigada, Joelma. E sabe porquê que gostou? Porque nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Ainda hoje eu te dizia isso. E as mulheres fortes gostam de conviver com mulheres fortes. Ah, meu Deus! Bem, eu, pelo sotaque já, me denuncia desde o princípio. Óbvio. E é o que eu também não tento esconder, apesar de dizer que, tendo a minha origem no Brasil, e já vivo cá em Portugal há 20 anos, eu já me considero muito mais portuguesa do que brasileira. Com todo o carinho que tenho pelo meu Brasil, já me considero muito mais portuguesa do que brasileira. Eu vivo cá em Portugal há 20 anos. E uma pergunta que me fazem muitas vezes é como é que eu vim cá parar? Não é? Interessante. Eu vim cá parar por amor. Não vim cá procurar e tirar o marido de ninguém. Eu, quando vim para cá, já trouxe o meu próprio, que fica bem claro. Foi. Que é outro receio que as pessoas sempre têm. Eu conheci o meu marido quando estava na faculdade. O meu marido é indiano. Ele, quando terminou a licenciatura na Índia, teve a oportunidade de ir fazer um intercâmbio cultural no Brasil. E foi visitar a minha universidade. Eu o conheci lá, numa aula de inglês. Nós namoramos durante 8 meses. Meses. Eu estava a entender. Meses. Com que idade é que tu tinhas nessa altura? Eu tinha 21. 21. Ok, não tão jovem assim, mas 21 também. quase depois fiz 22. Ok. Entretanto, o estágio dele acabou lá. Foi embora. No Brasil, na altura, estávamos a ver uma crise económica muito forte. Ele teve muita dificuldade de conseguir um emprego no Brasil para conseguir a renovação do visto de trabalho. E, entretanto, passados uns meses, surgiu uma oportunidade dele vir trabalhar aqui em Portugal. Portugal, na altura, estava a viver uma altura de crescimento económico muito grande. Estamos a falar de 2000, 2001. E convidou-me se eu não queria vir passar férias aqui em Portugal. Foram umas férias... Provavelmente as férias mais longas da vida dele, porque ele convidou-me para passar férias aqui em 2001. Portanto, nós tínhamos namorado 8 meses, estávamos já há cerca de 9 meses separados, e eu vim passar férias. Isso foi em maio de 2001. Portanto, estamos em março de 2021 e eu ainda não me fui embora. De férias? Que espetáculo! Tens uma vida espetacular, são só férias, umas férias de 20 anos. 20 anos, portanto, 20 anos... 16 anos de casamento e 3 filhas depois, aqui estou. E que desculpa? Portanto, 20 anos de férias, sim. 16 de casamento e 3 filhas depois. Ai, 3 filhas, eu não tinha percebido. Com o meu marido, ainda cá estou. E ainda cá estás. Pois, é engraçado. E como é que foi o teu percurso, a tua adaptação a Portugal, quer dizer, vens do Brasil, eu acho que havia algum estigma também e algum preconceito em relação às pessoas que vinham do Brasil. Como é que foi a tua integração cá? Havia algum estigma mais do que agora, muito mais do que agora. Ou seja, a minha adaptação quando eu vim aqui para Portugal, por um lado foi fácil, mas por outro foi difícil.
Ou seja, eu quando vim a Portugal vivia-se um momento muito interessante. Ou seja, vivia-se algo que se chamava o Movimento das Mães de Bragança. Não sei se te recordas. Recordo-me, não me lembrava que era nesse. Que foi esse ano, as Mães de Bragança. Foi nessa altura. Ok. Foi nessa altura. Ou seja, não era generalizado na sociedade, mas havia situações muito complicadas, mesmo muito complicadas. Posso te dizer, por exemplo, que eu, quando vim trabalhar aqui em Portugal, comecei logo a trabalhar nos estudos de mercado. E há 20 anos atrás, a nossa principal ferramenta nos estudos de mercado era o telefone e o correio. Não é? Os estudos, a componente do online e mesmo o e-mail, só surgiu uns anos depois. Claro. Se tu voltares atrás na tua memória, o próprio Google ainda não existia como existe hoje. A taxa de penetração da internet em Portugal ainda era muito incipiente. Quem trabalhava com trabalho de campo passava o dia todo ao telefone. E eu lembro-me perfeitamente de uma vez, num sábado, às 7 da manhã, tocar o meu telefone. E eu atender, e uma senhora muito zangada está ao telefone, perguntar quem é? E eu, fala Cristiana Oliveira. Você faz o quê? E eu, olha, desculpe, mas quem é que está a falar? E a senhora começa com uma série de insultos do outro lado e dizia, ainda por cima uma brasileira. E eu, mas desculpe, mas eu estou a falar com quem? E ela dizia, isso não pode ser, você não pode ficar a ligar para o meu marido. Eu estou a ver aqui que você ligou 7 vezes por meu marido essa semana. Há aqui chamadas até de 38 minutos. Fique a saber que ele é casado, é um pai de família. Eu disse, mas eu não sei quem é o seu marido, eu não tenho a mínima ideia de quem seja. E eu tenho a certeza de que eu não tenho nada com o seu marido. Porque a única pessoa com quem eu tenho alguma coisa é o meu marido, que de certeza não é o seu, porque o meu está a dormir aqui do meu lado. Portanto, só o facto dela atender o telefone e ver que a pessoa a quem ela desconfiava, porque ligava muitas vezes ao marido, era uma brasileira. Piorou a situação. Piorou tudo. As próprias telenovelas brasileiras também não ajudam, atenção. Porque vendem uma imagem da mulher brasileira que é muito distante da realidade e objetiva muito a mulher brasileira. Atenção, portanto, também não ajuda a imagem da mulher brasileira no exterior. Depois, em termos de adaptação, qual foi a principal dificuldade que eu tive desde o princípio? A língua. Aquilo que mais me surpreendeu. É curioso. Eu até me custa acreditar que vocês têm dificuldade em perceber o português. Eu não tenho dificuldade. Não? Não. Então? Eu não tenho dificuldade. É verdade, eu conheço muitos brasileiros que às vezes referem que os portugueses falam muito rápido. Sim. E por vezes os portugueses referem que não percebem algum do calão, principalmente dos brasileiros do Nordeste. Isso é verdade. Na minha região, eu sou do sul do Brasil, sou gaúcha, é a zona do Brasil que tem o português, eu diria, mais próximo do português de Portugal. Ok. É o estado que utiliza mais próximo daquilo. Tu, por exemplo, tem uma cadência da linguagem mais próxima com o português de Portugal, mas o preconceito em relação ao português do Brasil é algo que eu não estava à espera. Eu posso dizer que eu fiz uma vez o meu primeiro projeto, como gestora de projeto aqui, foi para uma empresa de telecomunicações. Foi um trabalho que me deu muito prazer em fazer, do início até o fim. Foi um trabalho que, quando eu fiz e entreguei, senti-me realizada. Vi que tinha sido feito um bom trabalho, que o cliente gostou. Mas, no final, o cliente disse, realmente, olha, ficou um excelente trabalho, está de parabéns, mas, olha, peça para um colega seu passar isso para português do Brasil, para português de Portugal, porque nós não podemos aceitar o trabalho assim. Ok. E eu fiquei, ok, mas não está perceptível? Vai ser publicado? Não, é só para os internos, mas se for assim não vai ter credibilidade. Ok. Pronto, mandei traduzir. Mas isso ainda se mantém. Traduzir. Eu acho que ainda se mantém. Mantém-se, eu recebo E isto muito feedback. ainda se mantém. É a ideia que eu tenho. E não só no meio empresarial. Eu, quando fui para a Lusófona, para terminar a minha licenciatura, tive pelo menos 3 professores que não nos deixavam, aos alunos brasileiros, escrever em português do Brasil. Descontavam ponto. Descontavam. Enquanto que, curiosamente, os alunos do Erasmus podiam escrever em inglês.
E mesmo com erros, se calhar. Em E inglês mesmo com com erros. erros, porque alunos da República Tcheca, alunos da Alemanha, alunos franceses, como deve calcular, não sendo falantes nativos de inglês, escreviam com muitos erros. Mas a eles era permitido escrever em inglês. E mesmo aqueles que faziam cursos intensivos em português e faziam, então, esses muitos erros ortográficos em português, a esses não eram descontados pontos por cometerem erros ortográficos. Mas os estudantes do Brasil, se escrevessem em português do Brasil, Era eles eram descontados pontos. Curioso, não imaginava. Realmente é engraçado percebermos, numa perspectiva diferente, nós às vezes vivemos o nosso dia-a-dia, as nossas experiências e entender que isso existe. E foi há quanto tempo isso? Há 20 anos. Há 20 anos. 20, 17, não. Pois não faço ideia se ainda se mantém ou não, se entretanto há ou não alguma... Mas continuo a notar que existe de facto essa questão, se é o português brasileiro, se é o português, mas em tudo, em tudo. Sim. Mas depois, em relação à adaptação, havia obviamente pontos muito fortes. Eu fiz muitos amigos. Eu adorei logo do princípio a questão da segurança. Para mim, uma das coisas que me chamou mais a atenção na altura era isso de estar a caminhar no passeio e de repente ver pessoas no multibanco. Porque a realidade do Brasil, da violência, era impensável haver multibanco. Eu tenho uma amiga que é brasileira e que diz exatamente a mesma coisa. Eu achava lindo estar a caminhar e alguém a tirar dinheiro. Pois. Ela diz que o que acha giríssimo é entender que vai ao final da tarde, de noite, vai anoitecer, sozinha para casa, sozinha na rua. Que é uma sensação tão boa poder andar na rua. Poder andar na rua. Ao anoitecer, uma mulher sozinha. Apanhar um táxi sozinha. Sim, sem problema nenhum. Nem é tanto uma questão de mulher ou de homem, porque eu acho que aí é transversal, correto? É transversal. É transversal, sendo que uma mulher é uma presa mais fácil. E eu gostava imenso desde o princípio o clima, porque no Brasil nós não temos as 4 estações do ano. Ou é frio ou é calor. Muito calor. No Brasil, na zona em que vives, pois, porque... Sim. Ou é muito frio ou é muito calor. Nós não temos... A nossa primavera já é verão. Já se vai à praia desde os primeiros dias. Ok. E o nosso outono já é inverno, para os padrões daqui. E aqueles invernos com a luz que nós temos. Ir para o Algarve no inverno. Ai, tão bom. Ir para o Alentejo no inverno. Tão bom. Sempre gostei. A gastronomia portuguesa. Portanto, a minha adaptação no início era um bocadinho aquela relação de amor e ódio. E depois os imigrantes, quando chegam em Portugal, passam por uma fase um bocadinho miserável, que é, tem que ir ao CEF, tem que ir às finanças. Porque há aqui uma questão, se o teu marido é indiano, eram os dois imigrantes. Eram os dois imigrantes. Então, quando se tentava arrendar uma casa e se dizia que era para uma brasileira e um indiano, automaticamente o apartamento já estava alugado. Só que se eu pedisse para um colega meu português ligar para o mesmo anúncio, o imóvel estava disponível. Logo a seguir. Logo a seguir. Foi difícil alugar casa, por exemplo, coisas tão práticas quanto... Alugar casa foi muito... Nós levamos 6 meses para conseguir alugar uma casa. Até lá nós tivemos que viver em quartos alugados, nas piores condições imagináveis, porque não conseguíamos alugar uma casa. E não era por falta de dinheiro. E não era por falta de dinheiro. E depois pensar há 20 anos atrás, quando não havia o desenvolvimento da internet que é hoje, é uma realidade completamente diferente. Porque hoje em dia é tudo tão mais facilitado. Parece aquela conversa de gente velha, não é? Dizer, há 20 anos. Sim. Mas é que o mundo mudou tanto. Mudou imenso. Eu lembro que os erros que nós cometemos, também não tínhamos grandes alternativas, mas foram por uma inocência, por falta de informação. Eu lembro que nós tivemos um problema com um dos quartos que nós alugamos, na Lapa. Nós tínhamos que sair, tivemos um desentendimento com a proprietária do apartamento, uma senhora que tinha aquelas situações caricatas, não é? Vai ver o apartamento, está tudo ótimo, paga-se, está tudo limpo, depois de pagar 2 meses de adiantados, vamos mudar, a senhora já não limpa o apartamento e há 3 cães e 3 gatos a viver dentro do apartamento, por cima das mesas, por cima de tudo. E a senhora, para ajudar, que é a cereja no topo do bolo, é professora de ópera. Portanto, a pessoa trabalha a semana toda, até às 10 da noite. Depois, no fim de semana, quando quer descansar um bocadinho, acorda com a senhora a cantar ópera às 7 da manhã. Então, nos entendemos, dissemos que íamos sair, só que depois não conseguíamos casa. Arranjar casa.
Já estávamos na véspera do prazo que nós tínhamos dito que íamos sair. Nós estávamos a conseguir e ela disse, olha, vocês aqui disseram que vão sair, portanto, se não saírem no sábado, vão chegar cá e vão ter as coisas no passeio. Estávamos naquela pressão, também trabalhávamos, não é? Não é fácil, alugar casa, aquela situação toda. E então conseguimos um espaço, um quarto. Cheguei no meu escritório toda contente, que já tínhamos pago 2 meses adiantado, que era o standard na altura. Consegui, olha, ainda por cima, não, uns 5 minutos a pé do metro. Muito bem, então e onde é que vão viver? Conseguimos um quarto no intendente. Atenção, há 20 anos atrás o intendente não é o que é hoje. E tu não fazias a mínima ideia. Eu não fazia a mínima ideia. E posso dizer que na altura eu deixei de apanhar táxis à noite, porque muitas vezes ficava a trabalhar até tarde e quando apanhava o táxi e dizia que era para o intendente, corria sempre mal. Sempre mal. Então se eu ficasse... Eu lembro perfeitamente. Uma vez tinha um projeto muito grande que requeria muitas horas extraordinárias e uma vez fiquei a trabalhar até às 3 e tal da manhã e quando levantei-me para ir embora, eu pensei, isso já são 3 horas da manhã, se eu agora apanhar o táxi e me para ir para o intendente, eu vou levar com aquelas bocas mais foleiras possíveis. Eu preferi ficar a dormir no escritório do que tu te sujeitares a uma coisa dessas. Num sofá, do que sujeitar-me a boca às 3 da manhã. Pois. Sim, são situações que podem perfeitamente acontecer porque não havia tanta informação como há hoje, sem dúvida, porque hoje nós chegamos e procuramos e vemos os comentários e sabemos tudo. Tudo. E era uma descoberta de tudo e confrontar com essas situações numa primeira pessoa. E diz-me uma coisa, para além disso, de tudo isso, como é que foi a questão de tu conseguires a nacionalidade? Porque tu, entretanto, és portuguesa ou não? És portuguesa? Sim. Ok. E és portuguesa porquê? Não és casada com português, não é? Não. Pronto. Então como é que surge? Como é que essas coisas... Bem, nós quando viemos viver cá em Portugal, como eu disse, nós passamos por altos e baixos. E, por um lado, nós nos apaixonamos pela segurança, pelo clima, começamos a fazer alguns amigos, mas todo imigrante, quando vem para Portugal, tem contacto com uma realidade que é difícil, até mesmo para os portugueses. Ir às finanças, ir à segurança social. Isso numa altura em que era ainda tudo muito mais burocrático. Era tudo presencial, não havia isso do online, de agendamento, nada. Para ir ao CEF, por exemplo, era por ordem de chegada. Eu, quando ia ao CEF, às vezes ia às 3 da manhã para conseguir uma senha. Era normal. Mas nós gostávamos de viver cá. Então houve uma altura que foi um breaking point no meu relacionamento com Portugal, que foi quando eu entrei nos Toastmasters, que é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve competências de comunicação e liderança. E onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas das mais variadas profissões e fiz imensos amigos. E de repente comecei a conviver com mais e mais pessoas fora do meu trabalho. E o que isso me permitiu? Me permitiu ver que a vida não era só, e que os portugueses não eram só CEF, finanças e segurança social. Ok. Com isso, começamos a ver, meu marido e eu, que Portugal não é uma solução temporária, nós gostamos da nossa vida cá, gostamos da cultura, gostamos do país e queremos fazer a nossa vida cá. Começamos a nos identificar cada vez mais com a nossa vida cá. A lei da imigração também mudou muito nessa altura. Para ter uma ideia, quando o Sandeep e eu decidimos casar, fomos ao registro civil para tratar do processo e nos disseram que nós não podíamos casar. Então, não podemos casar. Então, temos os dois vistos de permanência. Pois, mas aqui, de acordo com a lei atual, os senhores estão em visto de permanência, portanto, os senhores não vivem em Portugal. Os senhores permanecem em Portugal. Portanto, se os senhores quiserem casar, têm que casar na embaixada. Ok. Porque os senhores não residem, os senhores permanecem. Ok. É-lhes permitido permanecer. Depois a lei acabou por ser muito mais amigável à imigração e em 2010 o meu marido e eu
pelo número de anos que já vivíamos cá com o visto, podíamos então aplicar com base na lei da nacionalidade na altura. E até era um processo relativamente fácil. No meu caso, eu tive que provar que sabia falar português. Foi? Foi. E ele? E ele também. Sendo que no caso dele, como ele tinha feito cá uma pós-graduação, submeteu um diploma. Eu achei que não era preciso, porque sendo brasileira... Claro. Já tinhas? Não, também tem que apresentar um diploma. Ok, e então? Pronto, também apresentei. Mas sabe que nestes processos todo, o mais interessante é que o meu marido sendo indiano, nós casamos aqui em Portugal, na Embaixada da Índia. Depois fizemos a transcrição do casamento na Embaixada do Brasil. E fizemos o respectivo registro nos registros civis do Brasil e da Índia. Depois, entretanto, nasceu a nossa filha. E quando a nossa primeira filha nasceu, o processo de cidadania do meu marido já estava pronto. E o meu já tinha sido entregue, porque foram entregues em momentos separados, e não estava ainda concluído. E a lei portuguesa aqui, o que diz é, quando nasce uma criança, se os pais são casados, basta um deles ser o declarante. E pode ser na maternidade. Então, quando a Carolina nasceu, meu marido foi na Alfredo da Costa, meu marido foi lá, o registro, fazer o registro de nascimento da nossa filha. E, entretanto, voltou para o quarto, assim, com aquela cara. Sabe aquela cara que os maridos fazem? Quando precisam contar alguma coisa e não sabem como? Como? Ok. Assim, andar às voltas. E então? Mas conta o que aconteceu. Olha, é que ali é uma situação, mas é fácil de resolver, tu só tens que ir ali comigo num instante. Mas por quê? Não, põe um roupão, vamos ali num instante, não está lá ninguém, a senhora explica-te. Na maternidade? Na maternidade. Na maternidade. Mas por que a enfermeira disse que bastava seres tu? Não, vamos ali, deixa a senhora já te explica. Então, desci. E então a senhora diz assim, pois sabe, como eu tive a explicar ao seu marido, como ele já é cidadão português, a vossa certidão de casamento já não é válida. E eu, não é válida? Não, porque como ele tornou-se cidadão português, o vosso casamento, que foi na Embaixada da Índia, perdeu a validade. Perdeu a validade? Quer dizer, não é bem perdeu a validade, porque de acordo com os protocolos internacionais, como a senhora ainda é cidadã só brasileira, nós somos obrigados a reconhecer o seu casamento. Mas ele, como deixou de ser indiano, porque os indianos não podem ter dupla nacionalidade, portanto ele passou a ser só português, Okay. nós não reconhecemos o casamento dele. Portanto, a senhora é casada com casada, ele. mas ele não é casado. Na certidão de nascimento da minha filha diz Carolina Oliveira Murthy, casada com filha de Sandip Narasimha Murthy, solteiro, e Cristiane Cruz de Oliveira, casada. Porque eu era casada com ele, mas ele não era casado comigo. Eu não posso. Mas que coisa tão caricata. Não posso, acho que isso é uma coisa... Não. Agora imagina ela explicar isso para uma mãe que tinha estado 30 horas em trabalho de parto. Okay. A minha cara. Claro. Portanto, fizemos o registro da nossa filha, com essa certidão de nascimento que tem essa anotação fabulosa, de que ele é solteiro e eu sou casada. Saímos dali e o meu marido só dizia assim, pois, isso realmente não faz sentido, essas burocracias e tal. Isso agora realmente nem vale a pena, quer dizer, não vamos estar agora a fazer mais uma certidão de casamento. Eu disse, vamos. Está a acabar o horário da visita, tu vais agora ao conservatório, vais ver como é que se faz essa transcrição. Portanto, eu tenho a certidão de casamento da Índia, Brasil. Do Consulado do Brasil, que foi transcrita, mais a certidão religiosa que nós casamos na igreja, mais a certidão religiosa que nós casamos na Índia, mais a da conservatória do registro civil, quando nós tivemos então a nacionalidade, que depois foi transcrita mais uma vez no Brasil. Portanto, eu tenho 7 certidões de casamento. Por isso que meu marido nunca me deixou, porque ia dar um trabalho de é isso que eu tinha de dizer. Ele não pode. Não há confinamento que impacte essa relação. Pois, imagino. Pronto. E como é que é isso? Já que estamos a falar de confinamento. Portanto, logo depois eu tive então a minha nacionalidade também. O meu marido é só português, porque ainda não permite dupla nacionalidade.
Eu tenho dupla nacionalidade. As nossas As tuas filhas, como é que é? As nossas filhas. A mais velha tem dupla nacionalidade. As outras duas só têm a nacionalidade portuguesa, porque a Embaixada do Brasil, o Consulado do Brasil aqui, para se conseguir uma senha de atendimento, é quase como ganhar no Euromilhões. Portanto, eu não consegui ainda tratar do processo. É um processo muito burocrático para fazer isso. E, portanto, tenho até elas completarem 12 anos para fazer. E, portanto, terão dupla nacionalidade também. Não podem ter a nacionalidade indiana, por muita pena minha. É? Porque não, os indianos não podem ter dupla nacionalidade. Ok. Portanto, o meu marido dói-me imenso quando ele sofre alguns preconceitos, porque ele, para ser português, teve que abdicar da nacionalidade indiana. E sofre preconceitos? Conta-me. Não é generalizado. Não? Não. Então. Eu não posso dizer que a sociedade, no geral, seja racista. Não posso. Mas dói ver algumas situações. Ainda existe. Nós às vezes achamos que não, que isso é coisa do passado, ou é só contra os africanos, mas existe muito. Existe bastante. Em situações, muitas vezes, difíceis até de aperceber-se das nuances. Não é tão explícito, não é? Não E é eu tão acho que isso é muito explícito. mais complicado, porque quando é explícito, nós conseguimos identificar, mas quando é implícito, nós sabemos que está lá qualquer coisa, percebemos nitidamente, mas não há evidências. É. Ou as evidências são muito subtis, no fundo. E há muitas vezes em que eu fico na dúvida. É? Há muitas vezes que eu fico na dúvida. Há coisas que vê-se claramente. Estamos no aeroporto, às vezes até estamos juntos, com tênis iguais. Estamos a passar na fila. Tire os tênis, se faz favor. Eu vou tirar os tênis. Não precisa. Ok. Então, mas estamos juntos, os tênis são iguais, ele tem que tirar os tênis, eu não tenho. Na segurança, no raio-x. E acontece? Quase sempre. O meu marido, quando nós vivíamos na Quinta do Lamberto, estava a ir na farmácia de moto. Depois, na volta para casa, estamos a falar de um quarteirão da nossa casa. Entrou na moto, colocou o capacete e não prendeu a presídia do capacete. Quando arrancou a moto, a polícia o parou. Disse: olha, o senhor não prendeu o capacete. Olha, realmente tem razão, pronto, é que eu moro aqui. Pois, é que não prender a presídia do capacete é como andar sem capacete. Olha, peço desculpa, não sabia, mas pronto, eu também não prendi porque eu já moro mesmo aqui nesse edifício. Pois, olha, vou ter que me multar. Eu não acredito que ele teria multado uma pessoa branca naquela situação. Não fez mal a ninguém. Não discutiu, não refilou. Fica sempre a dúvida. Fica sempre nisso, a mas há dúvida. situações mais explícitas. E já as viveste de uma forma mais com mais evidências. Verdade? Quer ele, sim, com certeza. Já. Mesmo, mais uma vez, eu sou eternamente grata à polícia, acho que fazem um trabalho espetacular. Já fui protegida, quer diretamente em várias situações, quer de forma muito carinhosa. Uma vez eu tive um acidente de moto em que a polícia veio prontamente acudir-me e não podendo fazer nada até chegar ao INEM, lembro perfeitamente do polícia muito carinhoso dizer: então vamos formar aqui, porque vem logo a fila dos curiosos, não é? Vamos formar aqui uma proteção do sol, pelo menos a senhora não fica aqui no sol até chegar a ambulância. Um ato de humanidade. Mas também já tive situações muito complicadas, e o meu marido então mais ainda. Outro dia, quer dizer, agora no confinamento nós perdemos a noção de tempo. Não é? Antes do confinamento, meu marido tinha que viajar e uma colega foi levar no aeroporto, ele mais um colega. Quando chegou lá havia uma confusão, porque estavam a desembarcar um grupo e eles estavam a ver que a fila do desembarque não andava, e disse à colega: olha, pare aqui que nós vamos descer. Que é uma coisa... Quantas vezes tu viste essa situação no aeroporto? No aeroporto, sim. Quantas vezes? Já me aconteceu até a mim, essa situação. Portanto, É uma situação que acontece dezenas de vezes Claro. por hora Claro. no aeroporto de Lisboa. Claro. Entretanto, estão a descer do carro rapidamente, só tinham bagagem de mão. Veio a polícia. Disse a senhora não pode parar aqui. E começou
refilar. E a colega do Santiago é uma rapariga muito tímida, a dizer, eu peço desculpa e tal. E o meu marido, como não sabe ficar calado, não sabe, dizer, olha, eu peço desculpa, o senhor tem toda a razão, fui eu que pedi para que ela parasse aqui, porque nós estamos atrasados para o voo, peço imensa desculpa, fui eu assumo a responsabilidade. Ele só virou-se para o meu marido e disse, isso poderá até ser aceitável lá de onde o senhor vem, que as leis não existem. Aqui não é assim. E o meu disse, lá no meu país, não, meu país é este. Não. Engraçado. Eu não Só pelo aspecto. Só pelo aspecto. Só pelo aspecto. Só pelo aspecto. E a família, como é que se sente isso? Houve alguma questão em relação à família, à aceitação do facto de ele ser indiano ou do facto de tu não seres indiana também? Poderia ser da parte da família dele também? É difícil. Em relação à minha família, não. A minha família não. A minha família, neste ponto, é espetacular. A minha mãe é daqueles seres raros que existe 1 em 1 milhão. Porquê? A minha mãe é uma pessoa que, se tivesse tido a oportunidade de estudar, seria aquelas que iriam entrar para os anais da história. É uma pessoa que tem uma noção de vida, de mundo fenomenal. Nós, há uns anos atrás, tivemos a oportunidade de viajar com ela e eu lembro-me que ela, quando entramos no El Prado, em Madrid, ela olhava para os quadros com os olhos assim muito abertos e dizia, eu tenho que abrir muito bem os olhos e o dia que eu morrer eu espero que doem os meus olhos, porque os meus olhos já viram muita coisa. Que cheiro. São pessoas do interior. E a minha mãe, quando teve a oportunidade de começar a viajar e ver o mundo, soube valorizar, aprender, sabe? E o meu pai, o que eu posso dizer do meu pai? O meu pai faleceu há pouco tempo, faleceu em dezembro. Terrível, processo terrível. Para resumir a vida do meu pai, o meu pai uma vez levou um sem-abrigo para viver na nossa casa. Porque estava a ver uma pessoa embaixo de uma árvore, estava a ver que estava a se armar uma tempestade e foi incapaz de continuar a caminhar e deixar uma pessoa ali. Portanto, com esse background, ver uma pessoa indiana entrar para a família não lhes fez diferença nenhuma. Óbvio. Nem sequer. Foi tão natural que anos depois, quando um amigo me perguntou se a minha família se tinha importado por o meu marido ser indiano, eu não percebi a pergunta. Engraçado. Eu fiquei a olhar assim, mas porquê? Importou-se porquê? Então, por ser indiana. Aliás, a pergunta que ele fez foi, então os teus pais não se importaram quando conheceram o Sandeep? A minha pergunta foi, mas porquê? Por ele ser indiano. Mas iam se importar porquê? Então, daí eu dei-me conta. Começaste a perceber que afinal as pessoas pensavam nisso. As não pessoas achavam pensavam tão nisso. natural. Não achavam tão natural. E tentei provocar ainda mais a pergunta. Fazer-me de desentendida, para ver Sim. se ele teria coragem De ir mais além. de ir mais além. Eu disse, não, eles gostaram do Sandeep desde o princípio, mas do que é que eles não iriam de gostar? E ele conseguiu ainda verbalizar, mas... Quer dizer, eu não sou racista, porque as pessoas sempre dizem isso. Eu não sou racista, mas se fosse com as minhas filhas, eu não ia gostar. Disse. Na minha cara. Na minha cara. E tu? Eu não ia gostar. Mas eu não ia entender, mas eu não ia gostar por quê? Porque é uma cultura muito diferente, são pessoas muito, não sei, como é que eu vou dizer, têm assim uns hábitos, Mas que hábitos? Que hábitos? O caril faz a diferença. Perguntei. O caril faz a diferença. Pronto. Faz. E ele não conseguiu quantificar exatamente, ou especificar o que era. O que era? A diferença. O que é que o incomodava? O que é que o incomodava tanto, no fundo? O que eu concluí é que o que lhe incomodava tanto era o ser diferente. Ser diferente. E o ser diferente incomoda muitas pessoas. É óbvio.
É óbvio e não é, porque eu acho que é óbvio num determinado sentido, que é a dificuldade, e quando muitas vezes eu acho que não há uma abertura, não há as pessoas para aceitarem também a diferença, têm que fazer um processo, ou naturalmente, porque é uma coisa que está implícita, que eu acho que é uma coisa de coração. Quando estamos a falar de pessoas, não temos que olhar para aquilo que é diferente, e falo isto de diferença, seja mental, seja de cor, a diferença, seja até de opção sexual, do que quer que seja, a diferença como diferença. E de facto, há pessoas que naturalmente aceitam, porque olham para as coisas e para as pessoas e põem-se muito no lugar dos outros e sentem de coração. Mas a maior parte das pessoas vivem muito agarradas aos preconceitos, àquilo que os outros vão pensar, àquilo que fica bem ou que não fica bem, porque sabemos que é muito mais fácil estarmos na média ou na norma, naquilo que é, naqueles 90% da curva, não é? E de facto é muito mais fácil viver nessa situação, não é? Mesmo que seja fingindo algumas coisas, mesmo que seja escondendo, mesmo que seja... Joelma, eu tenho tantas amigas da minha idade que têm casamentos naquilo que seria considerada a média em termos de marido, e são casamentos horríveis. Horríveis. Será que esse pai preferia que a filha continuasse casada assim, do que optasse por algo diferente e fosse feliz? Pois. O casamento ser horrível ninguém sabe. Ok. Só o próprio. e o estar casado é um estatuto, não é? Também. É um invólucro. Quantas amigas tu já tivesses que se divorciaram e depois tu pensas assim, nunca imaginei? Sim, pode acontecer, sim. Porque de facto a pessoa é uma casa, é o que está lá dentro, o que é que acontece não sabemos, não é? E muitas vezes as pessoas acabam por nunca verbalizar, nem contar muito bem. E também mais, não é fácil. Não só não verbalizar, como hoje em dia com as redes sociais, aquilo que verbalizam é exatamente o oposto. É verdade. É verdade. É a vida de Instagram, é o casal modelo, são as férias perfeitas, são os filhos perfeitos, mas depois entre 4 paredes a coisa não é assim. A coisa não é nada assim. A coisa não é assim. E isso é muito triste. Pois é verdade. São vidas muito falsas. Mas pronto. Mas em relação aos preconceitos do que tu estavas a perguntar, eu também tenho alguma dificuldade de perceber o que é que as pessoas consideram de tão diferente na prática. Porque repare, ok, o meu marido é hindu e eu sou cristã. Isso é uma grande diferença. Em termos religiosos, era também isso que eu ia perguntar, porque na Índia há várias religiões, não é? Sim. Eu, por acaso, o meu avô materno era goês, portanto, aqui era católico. Portanto, e aí nem nisso há a grande diferença, não é? Há sim na cor, nos traços, em alguns hábitos, de facto, mas sendo hindu já há coisas diferentes, bastante diferentes em termos de rituais, até diria, se calhar, sim, e de hábitos. Sim, mas na nossa geração, a maior parte das pessoas não são tão praticantes. Não são. Portanto, o facto de ele ser hindu e eu ser cristã acaba por ter muito pouco impacto na nossa relação. Tem que haver respeito. E como é que é com as filhas? As filhas, nós temos um pacto, que é, elas, neste momento, fazem a catequese, que são maiores, foram batizadas, de vez em quando vão ao templo, com o pai, que eu também vou. No futuro, hão de decidir se querem continuar a seguir a religião católica, se vão seguir a religião hindu, ou uma terceira, ou nenhuma. E todas as opções vão ser aceitáveis para nós os dois. E tu vais ao templo? Com o meu marido, sim. Ele não é muito praticante, eu também não sou muito praticante, porque, repare, nós não sentimos a necessidade de ir a um local específico para rezar. A fé, para mim, é muito mais uma experiência pessoal, particular, do que uma experiência coletiva. Sem dúvida. E não interessa o sítio, pode ser no templo, pode ser
pronto, na mesquita, pode ser... E a religião vive-se muito mais pelas ações que envolvem aquela comunidade. O templo hindu, por exemplo, neste momento, transformou-se num centro de vacinação. Cederam as instalações e é um dos maiores centros de vacinação aqui em Lisboa, é no templo hindu. É uma comunidade extremamente ativa nas causas sociais. Tem angariação de comidas, fazem imensas atividades. Tem um restaurante espetacular. É? Divinal. Ainda não fui. Tenho que experimentar. Tenho que experimentar. Mas sim, as pessoas têm muito pouca familiarização com isso dos casais de culturas e cores diferentes. Ainda esse fim de semana, meu marido foi à padaria com duas das nossas filhas. Uma é um bocadinho mais parecida com ele. E a bebê, que tem 1 ano, é mais clarinha, mais parecida comigo. Também porque... Não apanha só. Não apanha só, coitadinha, há 1 ano, não é? Sim. Cresceu no confinamento. Sim. E estava na fila para pagar e a colaboradora, que não o conhece de lado nenhum, olhou e disse assim: "É sua filha? Olha, não tem nada de seu." Nada. Ok, fez questão. E esse tipo de comentário faz muito mal à minha filha do meio, que já me perguntou por que ela não pode ser branca como a Mana. Portanto, está a ver o que é explicar a uma criança de 6 anos por que ela não é branca como a Mana. E mais, que é incutir numa menina de 6 anos que não há problema nenhum em ela não ser branca como a Mana. Que a cor dela é linda. Eu já tive que ter uma reunião na escola para a professora ajudar-me nessa narrativa de que a cor dela é linda, que não há problema nenhum dela não ser branca. Ok. É engraçado. E quando há essa diferença, acredito que haja sempre a comparação, porque os irmãos comparam-se muito em muitas situações, não é? E numa coisa de um aspecto físico é uma coisa muito, que se nota muito, não é? Sim, e depois entre irmãs, ouvir que há uma que é mais parecida com a mãe, ok. isso não é fácil de ouvir. Claro. Que é porque que ela é parecida com a mãe. Claro. E começam a perceber que se calhar é melhor ser parecida com a mãe, talvez, de alguma forma. Eles são muito inteligentes e percebem muito essas subtilezas. Mas cá estamos nós, para irmos educando para, acho eu, de uma forma diferente, para fazermos a diferença na maneira como estamos, e acho que os nossos filhos têm essa missão, não é? Também de sentirem as coisas, o que é o mundo, o que são as coisas, o que é que podemos mudar, o que é que não podemos mudar, mas essencialmente como é que nós nos vamos ser respeitados e sentirmos respeito pelos outros também, essencialmente por os outros e por nós. Mas acho que é giro. E vivemos numa altura em que já se pode discutir abertamente essas questões. Isso é verdade. Porque antes não era assim. A própria questão do assédio, por exemplo. Antigamente já era uma vergonha muito grande uma mulher admitir que tinha sofrido assédio. Por quê? Porque havia o medo, o receio, a vergonha de que alguém ia dizer que ela tinha provocado de alguma forma. Isso ainda acontece, mas menos. Hoje em dia a sociedade já está muito mais aberta para ouvir casos de assédio. E o assédio, ele já não é muito visto como nós vimos nas questões de Hollywood. Já se começa a ver relatos verdadeiros de situações do dia a dia. Porque as mulheres já não estão mais a aceitar determinado tipo de coisas. Agora, nessa semana, ou a semana passada, o restaurante Papa Sorda lançou uma publicidade no Facebook, não sei se viu. Não. Que, sobre entrega de refeições, onde há uma fotografia de uma mulher com uma roupa preta deste lado, um peito descoberto com um copo à frente, que não tem absolutamente nada a ver com a publicidade de refeições, e foi extremamente criticado nas redes sociais, extremamente criticado.
inclusivamente com clientes habituais a dizer que era inapropriado e não deveriam ter feito. E? Ainda não se pronunciaram, portanto estão-se a fazer de mortos e espero que reconheçam que erraram, pelo menos. Queriam causar algum impacto e não olham a meios para atingir os fins, talvez? Provavelmente, mas eu espero que reconheçam que erraram e espero que as clientes habituais tomem uma posição, ou seja, nem tudo é válido na publicidade. E mesmo no dia a dia há situações que antigamente havia receio de relatar e que hoje em dia não passariam desapercebido. Eu posso dizer que eu própria, há 18 anos atrás, passei por uma situação que hoje não passaria, não admitiria. Porquê? Queres contar? Posso contar. Eu, há uns 18 anos atrás, fui renovar o meu visto no CEF. Uma coisa que, naquela altura, era um dia de trabalho, porque nós tínhamos que passar em vários guichês. Para começar, tínhamos que chegar muito cedo, como eu disse, não é? Claro. Porque não havia agendamento, tinha que ser por ordem de chegada. Tinha que se passar por vários guichês. Como havia muito pouco investimento em segurança, e havia muita gente, havia um sentimento de insegurança por parte dos colaboradores do CEF, então não nos deixavam sequer esperar lá dentro. Portanto, se estivesse a chover como hoje, nós esperávamos na rua, na chuva, na fila. E quando chegou a minha vez de ser atendida por um dos colaboradores do CEF, depois lá nós tínhamos que tirar certidões da Segurança Social, das finanças, havia uma série de processos, íamos passando em vários guichês. Quando chegou numa das partes finais, que era mesmo o inspetor do CEF, ele jogou-me assim um jornal, que era uma notícia de uma inspeção que tinham feito no Elefante Branco e tinham encontrado várias dançarinas brasileiras que estavam em situação de ilegalidade em Portugal e tinham sido presas por isso. E quando ele jogou-me assim um jornal, ele disse: já viu o que aconteceu com as suas amigas? E eu olhei para aquilo e fiquei sem reação. Porque a pessoa não está à espera. Para já tinhas menos de 18 anos, se calhar, e numa época diferente. E também, numa época diferente. E numa vamos situação enquadrar, fragilizada, que é, eu óbvio, estava ali a pedir qualquer coisa, precisavas de alguma coisa. Na verdade não estava a pedir, eu estava ali para exercer um direito meu. Exatamente. Estava a viver legalmente em sim, Portugal sim. e estava ali para renovar o meu visto. Tinha um contrato de apresentar a trabalho, documentação, tinha a documentação que me tinham pedido, reunia todas as condições para continuar a viver legalmente em Portugal. Portanto, estavas a exercer o teu direito. Mas era uma situação de fragilidade, porque Claro. o sentimento que nós temos quando chegamos naquele estado é: estava ali para pedir. E é esse mesmo sentimento que nós temos. É esse, de facto. Portanto, ele teve a mostrar-me a matéria, sempre a referir as minhas amigas que tinham sido presas, as minhas conterrâneas. Pegou o meu dossiê, analisou, disse assim: não está aqui a cópia do seu extrato bancário e também não tem aqui o seu comprovativo de morada, também não estou a ver aqui declaração da sua entidade patronal a dizer que é efetiva. E depois pediu-me mais um documento que agora, sinceramente, já não me recordo. Nenhum desses documentos estava na lista de documentos que tinham-me solicitado. Ok. E eu a referir isso. Olha, mas em relação à minha situação diante da empresa, o que me pediram foi o recibo de vencimento, os 3 últimos recibos de vencimento, me pediram as contribuições da Segurança Social, me pediram isso, me pediram aquilo. E eu apresentei tudo o que está pedido. Em relação a essa questão, não há qualquer problema, eu tenho o contrato de trabalho. Tenho o contrato de trabalho, está aqui. Mas não está reconhecido pelo notário. Pois, não está reconhecido pelo notário. Tem que reconhecer. Está bem, ok. Mas havia um documento que era mais difícil de conseguir, que eu agora já não me recordo. E no final do atendimento, ele disse assim: então, a senhora agora vai para casa, tente obter esses documentos. Eu vou colocar aqui o meu número de telemóvel, porque esses documentos são muito difíceis de conseguir, sabe? Há muitos vistos que nós temos que recusar e depois, quando há essas fiscalizações, como houve aqui nesse estabelecimento que eu lhe disse, depois as pessoas acabam até por ser deportadas porque estão irregulares em Portugal,
Mas olha, eu tenho muitas amigas brasileiras, sabe? E eu gosto muito de facilitar. Portanto, eu vou colocar aqui o meu telemóvel pessoal. Se a senhora tiver alguma dificuldade Ligue-me. e se achar que precisa de ajuda de um amigo, ligue-me, que eu resolvo o seu problema. Bem, não posso. E tu? Eu fiquei verde, João. Verde. Imagino. Só me apetecia chorar. Ainda por cima, quer dizer, perante uma situação dessas sentimos pequeninos. Pequeninas. Eu saí dali, recolhi tudo, obrigada. Obrigada. Recolhi tudo, saí dali, pequenina. Não chorei na frente dele, porque isso nunca, nessas situações nunca, não é? A gente engole tudo. As lágrimas vão para o estômago. Eu, nessa altura, quase tive uma úlcera, não é? Porque as lágrimas vão para o estômago. Fui para o escritório, na altura eu era muito amiga do meu chefe, contei tudo, daí chorei desamadamente da humilhação que eu passei. Ele ficou furioso. E então, na altura, contratamos o advogado da empresa, ele tratou do processo todo, tal como foi solicitado, submetemos novamente. Tive a sorte de ser atendida por outro colaborador, que na altura até perguntou: mas por que a senhora está a apresentar isso tudo? Eu disse: olha, o seu colega que me pediu assim. Não, mas isso não é preciso. Eu disse: pois. Mas nem sequer comentei, porque fiquei com receio depois por represálias. Porquê? Porque a pessoa fica logo a pensar: no ano que vem tem que cá voltar. Ok. Se fosse hoje, eu teria agido de uma forma completamente diferente. Claro, era isso que eu te ia perguntar. Se fosse hoje, teria sido diferente. Se fosse completamente. E será que eles ainda têm a lata de continuar a fazer isso? Talvez que eu tenha conhecimento, não. Eu tenho muitos amigos que ainda renovam vistos com regularidade. E atenção, também. Eu tive algumas experiências mais negativas com o CEF ao longo da vida. Não nesse âmbito. Nesse âmbito foi a única. Mas posso dizer que não é a minha experiência geral. Ok. Não é negativa. Não é negativa. Ou seja, eles eram muito desorganizados, eram muito à base do papel, não havia agendamento, não havia... Mas isso acontecia nas empresas em geral, não era só no CEF. Okay. Então, na administração pública, há 20 anos atrás, não tem nada a ver com o que é hoje, não é? Hoje em dia, o facto de se poder fazer os agendamentos pela internet, o facto de muitas operações se conseguir fazer hoje com a chave móvel digital, é completamente diferente. É uma realidade completamente diferente. Claro. Carolina, é a minha cor favorita. Porquê? É uma cor viva. É uma cor que remete à força, à vida. Muito giro. Obrigada, Cristiana. Obrigada, João. Adorei.